Na questão 2, nos diz o seguinte: outra maneira de usar a tecnologia para tratar dados estatísticos é usar uma linguagem de programação. Por exemplo, considere esta tabela hipotética como um levantamento de preço do litro da gasolina em reais em diversos postos de combustível de Belo Horizonte. Aqui temos uma tabela com vários preços, ao total são 25, né? Porque aqui nós temos 5 colunas e 5 linhas, e abaixo nos diz que o código em Python a seguir calcula e mostra a média, a mediana e a moda. E aí nos pergunta quais os valores serão encontrados. Pessoal, novamente, o professor Alex, ele sempre tenta fazer essa conexão entre a programação e o ensino da matemática, que é muito válido, não só para o mercado de trabalho, mas tendo em vista, né, as novas tendências tecnológicas e que envolvem tanto o aprendizado quanto o nosso dia a dia, é bem valioso você ter acesso, ou você tentar um primeiro contato com essa área. Não sou programador, mas dá para ver que aqui na segunda linha ele importa, né, algumas fórmulas estatísticas. No caso, essa primeira representa a média, a segunda representa a mediana e a terceira representa a moda. Está em inglês, mas dá para entender. Aqui ele coloca o conjunto de dados. Posteriormente, ele atribui à média qual seria a fórmula. Então, quando aqui ele fala de média, essa é a fórmula mesmo que vai calcular a média. Quando ele coloca a mediana, ele atribui a determinada fórmula que vai calcular a mediana, e quando é a moda, ele coloca a fórmula que vai calcular a moda. Posteriormente, ele fala para printar, para mostrar, né, a média, a mediana e a moda. Se vocês fizerem esse processo, igual ele explica que pode ser feito por telefone ou por qualquer, né, dispositivo que você possa inserir esse código, você vai ter os valores 5,4708, 5,39 e 5,1. E aí, caso você não tenha essa disponibilidade de um dispositivo mais, né, tecnológico para você começar esse contato com a programação, tem a opção de você calcular manualmente. Mas olha só, pessoal, faça o comparativo da complexibilidade e do trabalho que dá você calcular isso manualmente. Já começa pela média. Quando você fosse calcular a média, que você tivesse que somar todos esses valores, gente, é um trabalho muito braçal. É algo assim que você vai perder tempo, por mais que você esteja com uma calculadora. Então você ali somaria todos os dados e aqui embaixo você consideraria que seriam 25 números. Depois de somar, você encontraria 136,77 dividido por 25, que daria 5,4708. Para calcular a mediana, você teria que colocar em ordem, crescente ou decrescente, não importa, todos os valores desse quadro. Aqui nós temos os 10 primeiros, aqui nós temos os 10 últimos, e como são 25 dados, os 5 que estão aqui no meio, olha só, 2 para um lado, 2 para o outro. O valor, né, a medida central, como é um número ímpar, nós vamos ter o 5,39, que é exatamente aquele que nós encontramos. E aqui na moda nós temos 5,1 e 5,23, porque 5,1, né, no caso 5,10, aparece duas vezes e o 5,23 também aparece duas vezes. E aí vocês podem estar se perguntando por que lá na hora de fazer com a programação não apareceu essas duas modas, apareceu apenas uma. Então, voltando à programação, pessoal, o que muda, né, é a última fórmula aqui, a de nos retornar a moda. Em vez de ser uma forma simples de moda, a gente coloca multimode, que é uma fórmula que te traz uma ou mais modas. No caso, né, multimodal ou bimodal, que é o caso desse quadro, porque são dois os valores que se repetem duas vezes. Então, aqui o que mudaria é exatamente isso, multimode, e quando você aplicasse, quando você executasse esse programa, ele retornaria aqui sim o 5,1 e o 5,23, como você havia calculado. Utilizando planilhas, né, eletrônicas para resolver essa mesma situação, nós digitamos igual para mostrar para a planilha que nós vamos inserir uma função. A função que retorna a média, pessoal, m
é com acento, média, exatamente como é escrito a palavra. Abriu parênteses, selecionou o conjunto de dados, fechou o parênteses, Enter, pronto. 5,4708, assim como no programa, assim como nos cálculos. Mediana, igual novamente, MED, MED. E aí você abre parênteses, seleciona o conjunto de dados, fecha parênteses, Enter, retornou a mediana. Turma, é importante vocês reconhecerem, né, o quão importante é você saber mexer numa planilha, caso você vá fazer a análise de um conjunto de dados muito grande. Como que você calcularia isso sem o auxílio de uma planilha? Muito inviável, uma perca de tempo danada. No caso da moda única, né, uma moda apenas, nós vamos digitar, né, o igual, modo, ponto, único. E aí, abre o parênteses, seleciona o conjunto de dados, fecha o parênteses, dá um Enter. Repara que assim, né, como no programa que nós já vimos anteriormente, ele retornou apenas uma moda. Mas nós já sabemos que o nosso conjunto de dados é multimodal, ele é bimodal, ele tem duas modas. Então nós vamos digitar a função modo ponto multi, abre parênteses, seleciona o conjunto de dados, fecha parênteses, dá um Enter e aí vocês vão ver 5,1 e o 5,23. Caso você esteja pensando, não, mas como que eu vou saber essas fórmulas, essas funções? Tem essa opção aqui em cima, nesse F, né, inserir função. Quando você clicar ali, você vai ter um catálogo de funções e a explicação do que cada função faz. Com o tempo, mexendo, testando, você consegue rapidamente ter uma certa habilidade nas planilhas que são muito úteis e hoje em dia muito reconhecidas no mercado de trabalho. Beleza?